Raiz de números racionais na forma de fração. Aqui eu tenho uma raiz quadrada. O índice é 2. Quando não tem nada aqui, o índice é 2. Ele é a raiz quadrada. Então, esse 2 ele não precisa aparecer. Eu sei que é quadrada. Raiz quadrada de 100 sobre o 25. Perceba que aqui eu tenho dois valores. Eu tenho uma fração aqui, ó. 100 dividido por 25, certo? Aqui eu posso calcular direto, certo? A raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? É um número que elevado a 2 vai dar 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, aqui vai ser 10. E qual é a raiz quadrada de 25? 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, tem que lembrar isso. Não é isso? 10 ao quadrado. Vamos falando aqui, ó. 10 ao quadrado. 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada, se é quadrada, eu preciso de dois valores. Não é isso? 10 vezes 10 dá 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Se eu estou dizendo que é a raiz quadrada, é porque eu estou fazendo a multiplicação de 10 vezes 10, que são duas vezes. A mesma coisa acontece com o 5, certo? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que dá 25, certo? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Não precisa botar 5 vezes 5, é só 5. Porque eu sei falando de raiz, então está dizendo que isso aqui foi contado duas vezes, ok? Como eu tenho raiz quadrada de 100 sobre 25, é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 100, poderia separar, e a raiz quadrada de 25. Então, aqui está junto, uma raiz só, e aqui está separada. Então, quando ele está junto, eu posso separar, e se ele estiver separado, eu posso juntar. Então, eu posso fazer essa transformação aqui, ó, aqui, ou separar, ok? E aí, se eu fosse calcular aqui, a raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 25 é 5. Se vocês observarem, quando eu divido 10 por 5, vai dar 2, ó. 10 por 5 vai dar 2. Professora, e eu não poderia fazer a divisão logo? Poderia. Vamos ver aqui. Eu tenho a raiz quadrada de 100 sobre 25. Se você observar, 100 dá para dividir por 25. 100 tem quantos de 25? 4, né? Então, eu teria a raiz quadrada de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Perceba que dá o mesmo resultado. Algumas contas dá para dividir, outras não. Outras fica mais fácil calcular já direto, certo? Outras dividindo. Agora eu tenho aqui a raiz quadrada de 81 sobre 16. Então, é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 16. Eu estou separando aqui, mas você pode calcular direto. Qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 dá 81. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Eu posso fazer daqui, já posso fazer direto, certo? Aqui eu separei, mostrando que você está calculando as duas raízes, a de 81 e depois a de 16. Então, você poderia também fazer direto, já calcular direto e colocar apenas 9 sobre 4, ok? Aqui eu tenho a raiz quadrada de 1 quarto. Raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 8 sobre 64. Raiz cúbica. Quando eu falo em raiz cúbica, eu estou falando de um número que elevado a 3 vai dar 8. Se você observar, quando eu tenho 2 elevado a 3, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Ok?
Então, a raiz cúbica de 8, eu poderia separar ou não, raiz cúbica de 8, a raiz cúbica de 8, e teria a raiz cúbica de 64, ok? Com a raiz cúbica de 8, é 2. Poderia já calcular direto. E agora, qual é a raiz cúbica de 64? Ora, se 2 elevado a 3 é 8, se eu pegasse 3 elevado a 3, daria quanto? Vamos lá. Vamos fazer aqui em cima. 3 elevado a 3, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então, não deu. Se eu pegar o 4, 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 64. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ou seja, 4 elevado a 3 é 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Ok? Então, aqui está resolvido. Então, você pode calcular também direto, certo? Pode calcular também direto. Professora, mas não teria outra forma de calcular? Até teria, certo? Você poderia fatorar o 64. Como fatorar o 64? A gente vai fazer a fatoração do 64. Vamos lá. Como seria a fatoração do 64? Deixa eu colocar aqui mais para cima. E como seria a fatoração do 64? Você ia pegar o 64, vai dividir pelos números primos. Quais são os números primos? Números primos, eles só têm dois divisores, um e ele mesmo. É o 2, é o 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ou seja, não tem fim. Mas é importante saber pelo menos esses iniciais. Aí aqui eu tenho 64. Esse sinal aqui é de divisão. E eu tenho que colocar aqui um desses fatores, porque eu tenho que fazer uma divisão. Vou fazer a divisão e o resultado eu vou colocar aqui. Então, não tem lugar para resto. Então, eu tenho que dar exato. Ou seja, se é um número par, 64 é um número par, então eu só posso dividir por 2, certo? Então, sempre começa dos menores para os maiores. Então, eu vou dividir aqui por 2. Então, eu vou dividir o 64 por 2. 64 dividido por 2 é a metade de 64, vai dar 32. 32 é um número par. Então, se é número par, eu só posso dividir pelo número primo 2. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. 16, vou dividir, é par também, então eu vou dividir por 2. Então, aqui eu vou pegar 16, esse sinal de dividir dividido por 2 vai dar 8. Então, o 8 eu coloco aqui embaixo, certo? Eu faço a divisão e coloco o resultado embaixo. O 8 é par, se é par eu vou dividir por 2, aí 8 dividido por 2, 4. O resultado eu coloco aqui embaixo. O 4 é um número par, se é um par eu vou dividir por 2, 4 dividido por 2 dá 2. O 2 é um número par, vou dividir por 2, que vai dar 1. Observe. Eu quero aqui a raiz cúbica, né? Eu quero a raiz cúbica de 64. Eu quero a raiz cúbica de 64. Então, se é cúbica, eu tenho que juntar três números iguais. 1, 2, 3. Três números iguais. Se eu tenho três números iguais, eu tenho 2 elevado a 3. Aqui é a quantidade de números 2 que eu tenho, que aqui é potência. Né? Então, base expoente. Aqui está dizendo quantos números 2 eu tenho. 3. Esse aqui também eu tenho 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3. O que é que acontece? Eu quero a raiz cúbica. Vou fazer só de 64, de um só. De 64. A raiz cúbica de 64, esse número aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, esses números aqui representam o mesmo 64. Então, eu tenho a raiz cúbica. E agora eu não vou usar o 64, eu vou usar esses números aqui que representam 64. É 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Perceba que eu tenho o índice igual ao expoente, certo? O índice igual ao expoente.
Então, se eu tenho índice igual ao expoente, eu posso cortar aqui, ó. E o que eu cortei fica fora da raiz. Então, esse 2 e esse 2 vai ficar fora da raiz, que é 2 vezes 2, que dá 4. Perceba que ao calcular a raiz cúbica de 64, dá 4. Então, eu posso calcular aqui fatorando. Então, a gente viu aqui, ó, raiz 4 elevado a 3 é 64. Eu posso fazer a fatoração do 64 e resolver a conta, ok? Então, vamos ver aqui outra questão. Raiz quarta de 16 e sobre 81. Então, é a mesma coisa que calcular a raiz quarta de 16 e a raiz quarta de 81. Lembrando que eu estou separando, mas a gente pode fazer direto. Raiz quarta de 16. Então, eu posso fatorar para a gente descobrir qual é o valor. Por exemplo, 16, eu vou dividir por 2, ok? Que eu posso, se eu souber direto, já faz direto, é melhor. 16 dividido por 2. Lembrando que eu posso dividir, tenho que dividir pelos números primos. Lembra os números primos? Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. É importante você anotar. Anote aí. Pronto, já anotou, né? Então, aqui a gente vai dividir. Se é um número par, eu vou dividir pelo número primo 2. Ok? Aí, 16 dividido por 2 vai dar 8, que é a metade. O 8 é um número par, então eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 é um número par, vai dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 é um número par, vai dividir por 2, que vai dar 1. Aí agora eu preciso saber o quê? Eu tenho aqui a raiz quarta de 16. Vou fazer aqui raiz quarta de 16. Se eu tenho a raiz quarta, eu preciso juntar aqui 4 números iguais. 1, 2, 3, 4. Quando eu junto aqui esses 4 números iguais, eu vou ter aqui, ó, 2, 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Então, aqui é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 elevado a 4, porque 2 elevado a 4 é 16. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, aqui é a mesma coisa que 16. Então, pela propriedade da raiz, eu corto aqui e vai sobrar apenas o 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Então, aqui eu já fiz direto. Se eu fosse fazer o de 81, vamos fazer aqui de 81 também, certo? 81, então eu vou simplificar. Só que 81 é um número ímpar. E lembrando os números primos, olha os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. O 81, eu posso ver se dá para dividir por 3, porque ele é um número ímpar. 81, 8 mais 1 dá 9, então dá para dividir por 3. Então, vou botar aqui o 3. Ao dividir por 3, 81 dividido por 3 vai dar 27. O resultado coloca aqui. 27, 2 mais 7, 9. Se quando você somar os algarismos, como aqui 2 mais 7 dá 9, dá 3, 6 ou 9, dá para dividir por 3. Como deu 9, dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dá para dividir por 3, que dá 1. Aí aqui eu tenho a raiz quarta de 81, né? Raiz quarta de 81. Então, eu preciso juntar, reunir aqui 4 números iguais. 1, 2, 3, 4. Então, aqui já tenho, ó, 3 elevado a 4. 4 aqui é a quantidade de números iguais. Então, aqui eu vou ter a raiz quarta de 3 elevado a 4, porque aqui vai dar o mesmo resultado que 81. Então, aqui eu corto o índice com expoente. Sempre que o índice for igual ao expoente, eu corto e vai ficar igual a 3. Ok? A 3. Pronto, aí aqui raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, aqui eu estou calculando a raiz usando a decomposição em fatores primos.
Por que que eu faço isso? Por que que eu corto, professora? Ora, observe que eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Preste atenção. 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, aqui eu teria a raiz quadrada de 9. Que esse 2 nem precisaria aparecer. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Ok? Raiz quadrada de 9 é 3. Se você observar, ó, esse é a mesma coisa. Então, aqui, ó, cortando o índice com expoente iguais, basta responder aqui, repetir o 3 e acabou. Certo? E acabou. Ok? Agora, vamos ver essa outra aqui. Raiz cúbica de 125. Vamos lá? Raiz cúbica de 125. Se eu fatorar o 125, vamos fazer aqui a fatoração do 125. Ok? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. 125. Bem, 125 não é par. Então, não vai dar para dividir pelo número primo 2. Quando eu somo 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8. Então, não vai dar para dividir pelo 3. Como ele termina em 5, ele vai dividir por 5. Certo? Porque não dá nem pelo 2, nem pelo 3. Então, vai dividir por 5. Então, vamos dividir aqui por 5. Quando eu pego 125 e divido por 5, vai dar 25. Dá exato. 25 também só divide por 5, que dá 5. E 5 divide por 5, que vai dar 1. O que é que acontece? Eu quero a raiz cúbica de 125, não é isso? Raiz cúbica de 125. Então, eu preciso juntar aqui 3 números iguais. Então, aqui vai dar 5 elevado a 3. Então, eu vou ter aqui a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Então, aqui é só cortar o índice com expoente e repetir o 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. A gente já fez aqui a raiz cúbica de 8, que vai dar 2, pois 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, eu conto 3 vezes. Ok?